A Domo fará o grupamento de suas ações? Pode ser que sim, pode ser que não, mas ela acaba de divulgar um fato relevante com as principais informações caso esse grupamento venha a acontecer. Então eu vou dar uma olhadinha aqui com vocês nos principais pontos relacionados a este fato relevante e ao possível grupamento das ações da Domo. Mas antes eu vou olhar com vocês a situação das ações da companhia. E hoje caíram 5%, e estão, por enquanto, acima de R$ 1. Eles estão aqui hoje fechando em 1,27, a mínima foi 1,26. Então estão aqui a mais ou menos 20% acima do R$ 1. Mas a figura que deixou hoje não foi das melhores não, porque tá deixando aqui, ó, um possível pivô de baixa. Então o preço, ele tá aqui em cima, ele cai, deixa um fundo, sobe, falha, depois ele volta, deixando um novo fundo menor que o fundo anterior. Então, muito importante não perder a região de mínima de hoje, 1,26, e este fundo aqui, ó, é a mínima do semanal. E por enquanto é o ponto importante, né? 1,18. Perder 1,18 já projeta ali a região do R$ 1. Mas a Domo tá com a gota serena aqui, forte que nem a bexiga, desde que bateu ali nos 42 centavos, subiu aqui nada mais, nada menos do que 250% após a entrada de um novo controlador da companhia. Mas é aquela coisa, tudo que sobe um dia tem que descer, nada é para sempre. Vamos ver aqui se neste período, ao longo dos próximos capítulos, a Domo vai conseguir ficar acima de R$ 1. Então vamos aqui aos principais pontos deste fato relevante que trata sobre a proposta para a deliberação acerca do grupamento de ações da Domo Energia. Já temos aqui, ó, o dia, o horário e o local. 29 de abril, às 11 da manhã. A companhia está convocando uma Assembleia Geral Extraordinária para fazer a deliberação sobre a proposta de grupamento da totalidade das ações da Domo. O que significa de uma forma bem simples. Vamos dizer que você tem 10 ações da Domo. A companhia ela escolhe uma proporção para agrupar, para juntar essas ações. Então, ao invés de você ficar com 10 ações valendo abaixo de R$ 1, vou arredondar para R$ 1 só para ficar fácil. Você tem 10 ações, cada uma negociando a R$ 1. Então, você tem R$ 10 investido nela. A companhia faz aqui um grupamento, diminui a quantidade de ações. Como vai diminuir, mas o valor financeiro ele vai ficar igual, o valor de cada uma das ações vai aumentar. E aqui a companhia ela falou qual é a razão, qual a proporção que ela adotou neste grupamento, no possível grupamento, porque não aconteceu. A razão a ser adotada, se no dia 29 de abril for aprovado, vai ser de 2-1. O que significa? A cada duas ações da Domo, cada uma sendo negociada a R$ 1, após o grupamento, nós teremos uma ação sendo negociada a R$ 2. Lembrando que eu estou apenas arredondando. Aqui teria que ser 98 centavos, 95, abaixo de R$ 1. E depois do grupamento, ia lá para 1,80, 1,85, depende da cotação e da data de corte. Então vamos ver aqui o que a companhia está a dizer. A companhia esclarece que o grupamento é em atendimento ao ofício da B3, porque a B3 ela deu a puxada da orelhazinha, né? Inicialmente ali em setembro, e agora em fevereiro ela deu um prazo adicional para a companhia adotar as medidas necessárias a fim de adequar a cotação de suas ações para que fossem negociadas em valor superior a R$ 1, atendendo à regra da penny stock. Porque qual a questão? Uma ação que é negociada a R$ 10, se ela varia 10 centavos, esses 10 centavos percentualmente significam uma oscilação de 1%. Enquanto que uma ação negociada a R$ 1, se uma ação está negociada a R$ 1 e ela oscila 10 centavos, percentualmente já se vão 10% da cotação daquela ação, assim, ó, num piscar de olhos. Então isso aí favorece oscilações abruptas, volatilidade, e inclusive muitas ações nesta categoria acabam ficando com a liquidez e virando ações bem especulativas realmente. Então, após o grupamento, a companhia fala o seguinte, ó: o capital social da companhia
não se altera. Por quê? Porque o valor financeiro envolvido não vai sofrer alteração. Se você tem R$ 1.000 investido na Domo, vai continuar com R$ 1.000. Se tem R$ 2.000, vai continuar com R$ 2.000. O que vai alterar é apenas a quantidade de papéis. Então, caso seja aprovado, o número de ações da companhia vai ali, ó, para 254 milhões de papéis. Vamos ver aqui outro ponto importante: procedimentos adotados em caso de frações das ações. Então, a companhia, caso seja aprovado, ela vai divulgar um aviso aos acionistas com a abertura de um prazo de 30 dias a partir da publicação deste aviso. Provavelmente isso deve ocorrer no final de abril, início de maio, para que os acionistas que tenham ações em número ímpar e não deem para dividir por 2, façam seus ajustes acionários. Por exemplo, vamos dizer aqui que você tem 53 ações da Domo. Se você dividir com 53 por 2, vai dar 26,5. É assim que você vê, né? A sua nova posição após o agrupamento. Então não existe 26,5 ações, concordam? Então é 26 e tem 0,5%. O que a companhia vai fazer? Ela vai dar um tempo para você, os 30 dias, né? Para você, ao invés de ter 53 ações, você passar a ter 54. Porque aí, quando for dividir, quando for agrupar, né? Diminuir a quantidade de papéis, vai dar 27 ações bem bonitinhas. Aí você vai receber as 27 ações. Ah, mas eu não quero botar mais nenhum centavo aí na Domo. Já botei dinheiro demais, tô com raiva, tô com raivinha. Então, como é que vai ficar a divisão? Depois do grupamento, você vai receber sim 26 ações e essa meia ação você vai receber o valor financeiro posteriormente. Então vamos dar uma olhada aqui nas informações que ela tem sobre esta parte. Os acionistas que assim desejarem poderão realizar tal ajuste de suas posições mediante a composição das suas frações em lote inteiro. É para ficar em múltiplo de 2, né? E aqui, ó, ela fala nos leilões das frações, que é justamente aquilo que sobrou quebrado lá. Ao término do prazo para você ajustar sua posição, as eventuais frações que se verificarem não aglutinadas em número inteiros serão aglutinadas, em número inteiros e vendidas em leilão a ser realizado pela companhia na B3 em até 10 dias após o prazo de composição. Então ele vai dar um dia 30 dias para você ajustar a sua posição, botar no número par. Após aqueles 30 dias, terão mais 10 dias. Aí será realizado e você posteriormente vai receber este dinheiro na sua conta corrente. Muito provavelmente tudo já vai estar finalizado aqui ao longo do mês de maio. Por fim, a companhia esclarece que mesmo aprovada a deliberação de grupamento na Assembleia nos termos propostos, as ações não serão agrupadas imediatamente. Este fato relevante não deve ser considerado como uma afirmação de que o grupamento será efetivado ou implementado nos termos propostos acima. É apenas uma hipótese. Se lá no dia 29 ficar abaixo de R$ 1, vai ter que aprovar, dado que depende da aprovação das ações da companhia reunidas em Assembleia Geral Extraordinária. Uma vez obtida a correspondente aprovação societária, a companhia publicará oportunamente aviso aos acionistas, confirmando ou atualizando, conforme o caso, os procedimentos acima descritos e informar a data em que as ações passarão a ser negociadas agrupadas. Então, vai ter assembleia, vai ter aprovação ou não, vai depender se o preço no final de abril estiver abaixo de R$ 1, para depois ser votado, depois que aprovar, a companhia vai definir, olha, a partir de tal data, as ações da Domo serão agrupadas. Por exemplo, a partir do dia 1º de julho, as ações da Domo serão agrupadas. Não estou dizendo que vai ser a partir de 1º de julho, não. É só um exemplo. Eu tenho que reforçar isso, que parece que o cara pega só uma parte do vídeo e fala, ah, você falou que é 1º de julho. Não, é um exemplo. Qual o problema, jovens? Ações agrupadas desabam depois do grupamento. No último grupamento da Domo, ela fez o contrário, ela deu uma acelerada, ela deu uma subidinha. O grupamento foi aqui na metade de junho. O preço caiu inicialmente, mas depois deu uma pipocada, ó. Mas aqui, ó, a queda que se seguiu. E recentemente, o caso que é mais ilustrativo são as ações SLED. SLED 3 e SLED 4. Vamos botar aqui a 4 agora. SLED 4. Ó, depois que SLED 4 agrupou, foi aqui, ó.
O preço estava aqui, amanheceu aqui, ó. Já abriu com gap de baixo, as duas. Abriu deixando esse buraco aqui entre o fechamento e a abertura do dia anterior. Depois, ó, despencou. Então, slide 4, quando agrupou, o novo preço foi ali para a região dos R$ 10. Então, aqui, ó, entre o dia anterior ao agrupamento e os dias seguintes, caiu aqui 60% assim, num piscar de olhos. Enquanto que aqui, ó, slide 3, chegou a cair 61%. Mas o que vocês podem observar aqui? Assim como teve o período de queda, logo em seguida tivemos o período de alta nas duas ações. Não precisa mostrar das duas, não. Aí você vai falar, nossa, mas se não for que desaba, olha aí, ó, caiu tudo, mas voltou. Sim, tudo bem, exato. Mas isso aqui, ó. E os outros grupamentos ao longo da história da companhia? Quando você vê aqui, por exemplo, slide 3, você vai ver aqui uma cotação lá em 2019, R$ 389. Ela nunca atingiu R$ 389. Apenas que se uma ação ela vai agrupar antes, ela está com um preço, por exemplo, de 40 centavos. Quando você for consultar o gráfico após o grupamento, você não vai ver mais 40 centavos. Vamos dizer que ela agrupou em 10-1, ou seja, a cada 10 ações ela reduziu para uma ação. Então você tem que multiplicar aquela cotação por 10. Então o que é 40 centavos? Quando você for ver aqui no gráfico, você vai ver R$ 4. Se ela fizer um outro grupamento de 10-1, o que era 40 no primeiro grupamento passa a ser 4, quer dizer, passa a ser 4 antes, 40 antes do primeiro, né? Passa a ser 4 no segundo. E no terceiro grupamento, se for 10-1, já não é mais 4. Você vai ver como se fosse R$ 40. Se fizer um outro, 10-1, você já não vai ver mais como 40, vai ver como se fosse 400. Mas nunca chegou naquele valor. É porque o valor ajustado dá essa falsa sensação que chegou a bater lá. Se fosse por isso, ó, Saraiva tá ali, ó, R$ 646. É porque ela bateu nesse preço? Não. Ela bateu nessa região aqui, ó. Mas o preço real não era esse. Isso aqui é fruto de sucessivos grupamentos. E veja o que está acontecendo com as ações da companhia no longo prazo. Lembre-se, grupamento nunca é bom para nenhuma ação. Mesmo a companhia estando melhorando isso, melhorando aquilo, ações que fazem grupamento são ações extremamente especulativas. E depois que faz o grupamento, aí é que a especulação come no centro, beleza? Então tome cuidado, olho aberto. Muito obrigado a todos. Se gostou, deixa o like e até mais.